Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do Papo de Amigos. É com a permissão do Mestre Jesus, da equipe espiritual Paz e Luz, que daremos início a mais uma live. Hoje, com a nossa convidada Naira, super especial, estaremos com o tema A Importância da Evangelização Infantil. Nós tivemos um probleminha no início da outra live, tivemos que estão nos acompanhando, já estão aqui participando com a gente. Vou adicionar a nossa convidada, vou adicionar o Edu, vou adicionar o Peninha, que está aqui também com a gente, para a gente iniciar a nossa live. Agora sim, já iniciou, tá super tranquilo, viu, Naira? Foi uma falha nossa, já vou pedir de antemão desculpa por a gente não ter te avisado que era pelo celular, Verdade. né? Porque o Instagram não permite que a gente faça pelo computador. Então, seja bem-vinda. Obrigado, gratidão por você ter aceito o nosso convite. A gente estava falando, não sei se, acho que você não estava acompanhando, da importância da evangelização infantil, né? A gente estava trazendo alguns exemplos das casas. Nós falamos da casa a qual você pertence, que você trabalha, que já faz um trabalho maravilhoso no Eurípides Barçanufo, né? Eu disse aqui para os meus amigos que amanhã eu teria a gratidão de estar com vocês na palestra amanhã às 20 horas, estarei lá na casa. Então, te apresentei, falei um pouquinho de você, mas claro, vou passar a palavra para você se apresentar, falar da tua experiência já com a evangelização, e depois eu passo a palavra para o Du e para o Pena, aí depois a gente devolve para você para a gente bater um papo sobre esse assunto. Seja bem-vinda, gratidão por aceitar o nosso convite. Tá conseguindo nos escutar, Nayara? Naira? Tá escutando, Naira? Será que o microfone dela tá cortado? Tá conseguindo nos escutar, Naira? Obrigada, eu que agradeço o convite de vocês. É um prazer estar aqui conversando sobre esse tema com vocês, queridos amigos. Sim, estou escutando. Vocês não estão me escutando? A gente Agora não sim. Vocês não estava estão me escutando. escutando? Ô, Naira, eu acho que se você tirar o fone, fica melhor pelo celular, apenas pelo celular. Ah, e agora ficou perfeito. Agora sim. Estão me escutando ou não? Perfeito. Sim. Deixa eu ver. Vocês não estão me escutando? Estamos Sim. sim. Estamos sim. Meu Perfeito. Deus, e agora? Estamos sim. Estamos sim. Vocês não estão me escutando, né? Então, Tem alguém me Estamos escutando? sim. Não, acho que não. eu acho que é melhor a gente Tira o falar fone. para ela tirar o fone. Tá me escutando agora? Sim, perfeito. Agora sim. Pode falar. Pode falar, Naira. Vocês estão me escutando? Pode falar. Tá agora? Pode Estamos falar. escutando perfeitamente. Ai, meu Deus. Sim, tá. Tá difícil. Então, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu agradeço o convite aí do meu querido amigo Pena. Estar aqui falando com vocês sobre a evangelização, né? Eu comecei a minha jornada como evangelizadora em 2010. Não foi aqui em Araraquara, foi em Bebedouro, numa casa espírita que eu trago no meu coração, né? Uma casa Pode falar. espírita que eu Continua. trago no meu coração, no Calvário ao Céu. Eu não sei se vocês conhecem, mas lá que eu iniciei a minha jornada. Isso. E então, e foi lá que eu aprendi tudo. E iniciei em 2010 e até hoje eu não parei. Só mudei de casa espírita, né? Porque mudei de cidade. E atualmente trabalho no Calvário, no Centro Espírita Eurípides Barçanufo.
sempre trabalhei com crianças de 7, 8 anos, né? Hoje eu trabalho com a idade que aparece, porque no caso, atualmente, eu sou a única evangelizadora lá, né? Então, e inclusive a gente está arrebanhando crianças. Então já fica aqui o convite para quem estiver assistindo a live, para levar os filhos, né? Na aula de evangelização infantil, falaremos aqui um pouquinho da importância. Muito bem. Peninha e Edu? Fala, Edu. Eu queria agradecer você. Essa dificuldade de nós estarmos falando só nos faz ficar mais, assim, com vontade desse tema, né? É um tema, assim, que se fosse falar, acho que eu ficaria a noite toda falando dele, né? Mas a gente não tem tempo hábil para isso. Mas nada mais importante do que alguém que já há um tempo bacana já trabalha com isso. Essa juventude nossa não está fácil. E até os nossos adultos não estão fáceis, né? Mas se a gente juntar um pouquinho da vontade de cada um, nós vamos chegar num objetivo que é ensinar, ensinar e ensinar, né? Aí se eles vão aprender, fica a cargo de cada um, mas mais importante é nós nos doarmos. Doarmos com muito amor, com muito carinho. Essa é uma fraternidade e por que não chamarmos de caridade, né? Uma boa noite, seja bem-vinda, tá bom? Ô, Naira, obrigado aí pelo seu comparecimento. Obrigada. Não se preocupe, isso acontece com várias pessoas. Não é a espiritualidade do mal que está impedindo você de falar. Tem gente que pode até pensar que hoje, nos dias de hoje, está difícil até de fazer caridade, quanto mais falar em alguma coisa desse nível, dessa envergadura. É verdade. Entendeu? Porque hoje, olha, eu vou dizer, independente da religião que pai e mãe seja, depois que entrasse no cartório, registrasse a criança, era obrigado a colocar a criança numa evangelização. Para ver se a gente consegue, num longo prazo, né? Porque a gente vai ter que mudar isso, é um ciclo muito grande, para ver se num futuro bem próximo a gente possa refazer homens melhores e melhores e melhores, e assim vai. Não sei se está falar. Fala, Romulo. É que a Naira ela deve estar com um delayzinho de som, viu, gente? Eu percebi. Tá chegando um pouquinho atrasado para ela. Eu acho que quando a gente termina a fala, demora um pouquinho para chegar até ela, mas isso é normal. Nós vamos tocando assim mesmo. Naira, eu já gostaria de fazer uma pergunta para a gente iniciar. Como tem várias pessoas que nos acompanham aqui na live que não são espíritas, são de outras religiões também, né? Então a gente tem um público muito É isso eclético, mesmo, né? viu, Pena? Eclético. É complicado a gente colocar assim como obrigatório, né? A gente. Vocês estão vendo que está chegando atrasado para ela o som, né? Tá chegando bem bastante. atrasado para ela a questão do nosso som com ela, né? Então a gente tem que esperar um pouquinho ela passar depois a palavra para ela. Tá bom. Eu vou falar. Bom, pessoal, meu som tá atrasado, então eu vou falar. Vai chegar. Né, o Pena falou uma coisa interessante, assim, que a gente passou uma fase que os pais eram obrigados, né, a levar os filhos na catequese, né, era uma coisa impensada, era como se fosse uma imposição da sociedade. E hoje, com a evolução, nossa, a gente não está aceitando mais nada imposto sem os seus porquês. Verdade. Então, para isso que a gente tem a doutrina espírita, que é esclarecedora e nos mostra o porquê devemos levar os nossos filhos à escola de evangelização, né? Que eu digo nossos filhos, mas eu já faço aqui uma ressalva que não são nossos, né? A gente quer falar, o meu filho, mas não é meu filho, né? Então, para iniciar, assim, eu gostaria de trazer uma frase que eu peguei na Revista Espírita, do Espírito Senhor Nelo, que ele coloca assim:
Não conheceis o segredo que, na sua inocência, ocultam as crianças. Não sabeis o que são, nem o que foram, nem o que hão de ser. Né? Então, o que são as nossas crianças? São meus filhos? Não, as nossas crianças, assim como nós, são espíritos. Espíritos imortais, né? Como a espiritualidade amiga já trouxe a Kardec, né, as respostas, nós somos espíritos e viemos aqui para quê? Para evoluir. Né? Não moramos aqui, passamos um tempo na carne e o nosso objetivo é evoluir. Então, esses espíritos que nos chegam na forma de filhos, eles, na verdade, são filhos de Deus. Eles nos são confiados por um tempo, né? E eu vou trazer uma palavra que vocês citaram aí, caridade, né? E eu vou trocar por responsabilidade, por solidariedade. Porque hoje ele é meu filho. Amanhã eu vou desencarnar, vou reencarnar e talvez ele possa ser meu pai. E o que ele vai passar para mim? Qual foi a educação que eu dei para ele? Qual foi a evolução que ele conseguiu através daquilo que eu passei? Vai ser o que ele vai me ensinar. Vai ser como ele vai me tratar. Vai ser o que ele vai me passar. Né? Então, essas crianças são espíritos. Então, a gente tem que entender que a gente não faz o que a gente quer, porque não é nosso. Não é igual as nossas coisas. Né? Não são objetos, são nossos irmãos. É isso que tem que ficar muito claro. Então, nós como pais, nós gostamos sempre de dar o que é melhor para os nossos filhos. Mas o que seria o melhor? Considerando que a gente não sabe o que eles foram, né? O que eles carregam, quais as necessidades espirituais de evolução que esse espírito que me chega traz. Quais as virtudes que ele já tem, quais os vícios que eu vou ter que ajudá-lo a podar, né? As minhas orientações como mãe, como pai, como que terei que ajudá-lo com os seus vícios. Qual as suas pendências com a lei divina? A gente também não sabe. Né? Então, por isso que devemos começar desde cedo. A espiritualidade já nos indica. As maiores chagas são o egoísmo e o orgulho. Mas Santo Agostinho já nos alerta no Evangelho segundo o Espiritismo que desde o berço a criança já manifesta as suas tendências de egoísmo e de orgulho. E como o orgulho e o egoísmo, eles estão em nós por causa que eles nascem do instinto de conservação, qual é o antídoto ao egoísmo e ao orgulho? Kardec nos orienta que nós somos orgulhosos e somos egoístas porque a gente não sabe de onde veio, não sabe o nosso passado, não sabe o nosso futuro, nem para onde vamos. Mas o Espiritismo nos esclarece. Somos espíritos imortais. Estamos aqui para aprender e voltaremos à nossa casa verdadeira, que é o plano espiritual. Então, essa educação, como espírito, né? Você ensinar para a criança, trazer para ela, você é um espírito, você não é uma carne, você não vai viver só essa vida, né? Você tem responsabilidades, tudo que você faz, não é porque você fez uma coisa errada agora e nada te aconteceu imediatamente, que não vai acontecer nada nunca, né? Nós temos responsabilidade sobre as nossas atitudes. Então, o Espiritismo, ele veio para transformar a humanidade. Por isso que é muito importante que nós levemos esse conhecimento o mais cedo possível para as crianças, né? Do Espiritismo, do Evangelho de Jesus, que é um evangelho transformador, é o caminho que nós devemos seguir para chegar até Deus, né?
Esse é o nosso objetivo como pai e mãe, aproximar a alma dos nossos filhos de Deus. E quanto mais rápido a gente começar esse processo, melhor. Por quê? Por que na infância? Porque eu não posso esperar meu filho ficar adulto para escolher o que ele quiser. Eu não sei se ele vai querer ser espírita, se ele vai querer ser católico, mas não importa. Porque é importante a infância. Os espíritos nos esclarecem que durante o período da infância, a criança é mais acessível. O espírito reencarnante está mais acessível para receber as impressões que os pais, os responsáveis, os professores, mais os pais, né? Os evangelizadores vão passar para ele. Todas as pessoas que estão incumbidas de educá-lo. E Emmanuel, no livro Consolador, nos traz que até a idade dos 7 anos, o processo reencarnatório, ele ainda não está completo. Ou seja, o espírito não está completamente ligado à matéria. Então, neste período, esse espírito reencarnante ele está mais acessível e suscetível de renovar o seu caráter. Por isso a importância, né, de nós, pais, levarmos os nossos filhos desde pequeninos na evangelização. Nós que somos espíritas. Mas os amigos que nos acompanham, às vezes, pode ser que não sejam espíritas, pode ser que sejam católicos, pode ser que sejam evangélicos, não importa. Todas as religiões trazem o caminho moral que nos eleva a Deus. Então, não importa. O importante é levarmos os nossos filhos, desde cedo, numa escola religiosa, para que eles já tenham contato com esses conhecimentos morais que Jesus nos trouxe, né? Que é seu evangelho. É importante, uma coisa que eu achei muito, muito importante que Emmanuel nos trouxe, é que quando esse processo de educação, ele não é realizado na infância, no lar, somente ele fala assim, o processo violento das provas rudes no mundo poderá renovar o pensamento das criaturas. Gente, vamos ser sinceros. Quem é que quer ver filho sofrendo? Devemos preparar nossos filhos para o que eles realmente são. Espíritos em evolução. Quanto antes nós acordarmos para esta realidade espiritual, mais rápido seremos felizes. Mais rápido nos aproximaremos de Deus, né? Vocês querem falar alguma coisa? Eu estou monopolizando aqui. Ô, Naira, eu só vou conferir se você está conseguindo acompanhar o nosso áudio em tempo real ou está chegando atrasado para você? Às vezes chega atrasado, mas agora tá normal. Tá. Ô, Du e Pena, vocês querem fazer uma pergunta por mim? Eu posso deixar ela continuar, tá super interessante. Eu também. Deixa continuar, a gente ganha esse tempo dela pra gente. Fica à vontade então, pode continuar. Depois a gente faz as perguntas. Lembrando a todos que estão nos acompanhando, se quiser mandar pergunta para a Naira, pode escrever aqui nos comentários que nós vamos ler as perguntas para a Naira. Combinado. Então eu vou trazer mais um pouquinho do que eu preparei para esse momento, tá? Eu também separei uma mensagem, um artigo da Martinha. Eu não sei se vocês conhecem a Martinha. Ela é uma evangelizadora conhecida no meio espírita, ela é de São Paulo, e ela é muito conhecida por ter escrito um livro que chama Comece pelo Comecinho, que ele orienta os evangelizadores com questão às idades, como tratar os temas com as crianças das várias idades. Então, ela é muito conhecida no meio espírita. E ela escreveu um artigo que ela diz assim: ao colocar os ensinamentos da codificação espírita ao alcance dos mais novos, a atividade de infância espírita produz excelentes resultados e pode impactar a jornada do espírito reencarnante ao longo de toda a sua existência.
Ou seja, esses conhecimentos que nós levamos às nossas crianças desde cedo vai reverberar toda a vida e pode, não só pode, como vai mudar o curso de sua encarnação para melhor, com certeza, né? Essa, Então, Ô, Naira, oi. essa informação está no livro que você falou, começando pelo comecinho? Não, a informação está numa revista que chama Educação Espírita em Foco. E o nome do artigo chama Sinais de Atividade Aprovada. É da Muito minha. importante essa Ela é informação. excelente. Por isso que eu perguntei para o pessoal que está acompanhando. Sim. E aí, eu pergunto, né? O que vai restar para nós, pais, ao final de todo esse processo? Porque, como a gente começou dizendo, as crianças são espíritos que não são confiados, não são nossos. Não posso fazer o que eu quiser. Ah, eu faço o que eu quiser, o filho é meu, não é seu, né? Então, o que resta para nós? Kardec nos traz, no Evangelho segundo o Espiritismo, que quando os pais fizeram tudo o que deviam para o adiantamento moral dos filhos, se não se saem bem, não tem censuras. E sua consciência pode estar tranquila. Ou seja, eu fiz tudo o que eu podia por ele. Tudo o que eu tinha de melhor, eu passei para ele. Não fiquei com preguiça de levar ele na evangelização, nem de fazer o evangelho no lar, nem de frustrá-lo com os nãos da vida, né? Falar, não, isso você não pode, não, isso não é bom para você, né? Fiz tudo o que eu pude. Aprendeu? Bom para ele. Não aprendeu? Eu fiz o que eu pude, tá tranquilo. Agora, quando a gente não faz o nosso melhor, se esse espírito, que é nosso filho, permanecer atrasado por nossa falta, nosso castigo será o de vê-lo entre os espíritos sofredores, ao passo que dependia apenas de nós tê-lo feito feliz. Ou seja, a culpa. Nós nos sentiremos culpados, sentiremos o peso da responsabilidade, porque não cumprimos o dever com que nos comprometemos quando retornamos ao plano carnal, né? Então, nós nos comprometemos com esses espíritos. Não, eu vou te ajudar, eu vou te orientar. E a hora que chegar aqui, o que que a gente faz? Ah, não, tô com preguiça de levantar cedo para levar você na evangelização, vou dormir, é domingo, né? Então, nós não devemos fazer isso, porque essa é uma responsabilidade que nós assumimos perante Deus. É uma responsabilidade muito importante, né? E eu disse no início sobre a solidariedade, né? A lei de Deus, quando a gente começa a ler, né, a estudar, a gente percebe que tudo é encadeado. Então, hoje, esses espíritos são nossos filhos, nós passamos a ele o melhor, e a gente ouve muito falar qual o planeta que vamos deixar para os nossos filhos, né? A educação que a gente está dando para cuidar do planeta. Mas qual a educação que a gente está dando para esse espírito moral? Não só para cuidar do planeta, também, porque faz parte. Mas depois, ele vai continuar a sua jornada espiritual. Ele vai ser pai, ele vai ser mãe, ele vai ser avô, ele vai ser tio, ele vai trabalhar, né? Como ele vai se comportar? E eu, em algum momento, vou voltar com esse espírito novamente, né? O que ele vai passar para mim? Como ele será comigo? O que ele vai me ensinar? Porque acontece assim, quando eu ensino tudo o que eu sei, tudo o que eu tenho de melhor, eu dou condições para aquele espírito ir além do que eu fui. Então, ele já sabe tudo o que eu sei. Aí ele vai além. Quando eu voltar à sua convivência, ele vai me ensinar o além do que eu sabia. Certo? Então, é sempre solidário. A nossa vida espiritual é solidária. Os mundos são solidários. Nós vemos aí espíritos vindo de outros planetas para nos auxiliar. Agora, neste momento, que o planeta está passando por essa transição, né?
A gente gosta muito de falar da transição planetária. A gente adora falar que o mundo está mudando, que vai ser melhor. Será que vai ser melhor? Como vai ser? Será que vai cair do céu? Esse planeta que nós queremos, né? Porque a gente quer que caia do céu, mas não é assim. É trabalho. Nós é que vamos construir este mundo de regeneração. E evangelizar as nossas crianças, os nossos jovens, faz parte do processo de criação do mundo de regeneração. Porque como o nosso mundo será melhor se nós não educarmos para melhor? Então, é uma reflexão que a gente tem que fazer. Porque esse mundo não vai ser um milagre. Não vai aparecer, vou dormir, mundo de provas e expiações, e vou acordar, mundo de regeneração. Não é assim. E tem uma mensagem que do Eurípides Barçanufo, que trata um pouquinho sobre a evangelização. Eu gostaria de trazer alguns trechos. Essa mensagem está no livro Antologia Espiritual, do Divaldo, e ele também se encontra numa coletânea, um livro que chama Sublime Sementeira, que foi organizado pela Miriam Duzzi, com todas as mensagens de todos os espíritos que já falaram em algum momento sobre a importância da evangelização infanto-juvenil. Então, nessa mensagem, Eurípides ele vem trazer sobre a nova ordem social, que é o nosso planeta novo, né? Como será esse planeta novo? Ele diz: a nova ordem social por todos anelada, na qual os direitos do homem constituam a essência das suas expressões dignificadoras, não poderá ser estabelecida por meio do desrespeito à ordem vigente, nem da convulsão fratricida, que é o que a gente vê hoje. A gente acha que a força vai impor o que a gente quer e o mundo vai mudar a força. Não é assim. Todo empreendimento de elevação moral da sociedade, nos dias modernos, deve apoiar-se na educação infanto-juvenil, base do futuro da humanidade, ao mesmo tempo envolvendo as massas nesse processo de aquisição dos valores que estruturam o comportamento do indivíduo para melhor compreender e viver os objetivos da sua evolução. Seres conscientes. Como vamos viver? Se tivermos consciência do que somos. Porque se eu não sei que eu sou espírito, eu vou viver como carne. Como carne, minha vida acaba daqui a 80 anos. E então eu quero aproveitar. E não é assim que funciona, né? E aí ele traz: sem uma consciência das nobres finalidades da vida, o homem pode adquirir recursos para a sua e a comunidade do seu clã. Porém, nunca para a felicidade e a paz interior. O que nós queremos para as nossas crianças, para esses espíritos que hoje estão como nossos filhos? Comodidade, bens materiais ou felicidade, paz interior. Então, eu acredito que é uma reflexão que a gente tem que trazer para dentro do coração de cada um dos pais que hoje acompanham esse estudo, porque realmente é um assunto muito sério e a gente está vendo aí hoje as crianças cada vez mais novas, né, se suicidarem, serem frustradas e não suportarem, né? Temos que trazer para elas a consciência do ser que são, espíritos imortais. Ô, Naira. Gente, oi. O nosso amigo Ari, ele fez uma pergunta aqui para a gente muito importante. Ele colocou assim, ó, você acredita que os centros espíritas estão se preparando para essa nova geração no âmbito da evangelização? Sim, eu acredito que sim. Inclusive, isso está sendo feito a nível nacional, tá? Pela FEB e pelos responsáveis pela evangelização e pela mocidade, né, da FEB, que é a Miriam Duzzi, o Cirne. Eles estão promovendo cursos de capacitação para receber, né, na via inclusiva crianças
cegas, crianças com autismo, crianças com as supercapacidades. Então, nós estamos já nos preparando para essa nova geração. Sim, estamos nos preparando, sim. Muito bem. Peninha, vocês querem fazer uma pergunta? Eu gostaria sim, Romulo. Ô, Naira, eu não sei se é teu microfone. Está dando retorno. Tá dando retorno para nós. Você tá com o microfone conectado no celular? Não. Ou é o Eu nosso? estou usando o microfone do celular. Ah, tá. Tá bom. Ô, Du, então faz a pergunta, Du. É bem rápido. É o seguinte. A Naira falou assim, que as casas espíritas estão preparadas para a evangelização. E nós, pais, temos que ter a nossa responsabilidade. Agora, nessa sociedade que nós vivemos, eu costumo chamá-la de doente, porque muita sociedade é doente. Os nossos governantes, qualquer situação é bolsa isso, bolsa aquilo, bolsa daquilo. Outra, tem um aniversário, o WhatsApp enche. Tem uma festa de confraternização, todos se reúnem para ir. Tem um aniversário, lota. As áreas de lazer lotadas. Por que não? Nós, que eu me incluo nisso, não fazemos isso para levar os nossos filhos numa evangelização. No começo da nossa conversa, você disse, ai, me tragam crianças, estou precisando de crianças. Então, eu entendo que em tudo que nós fazemos, será que ainda tem necessidade de nós pedirmos para as pessoas dar um futuro melhor para o seu filho? Aliás, um futuro melhor para eles mesmos, né? Então, a nossa sociedade num todo. Vamos abraçar essa causa, vamos nos ajudar para que possamos, lá na frente, não punir o adulto de amanhã. Eduardo, você falou uma coisa que você me permite. Claro. Eu gostaria de fazer, inclusive, um link com o que eu havia falado, porque, assim, as pessoas gostam, né, nós espíritos, eu não vou generalizar, porque senão é uma crença total, né, de trazer muito, tipo, o mundo vai ser melhor, o nosso mundo vai evoluir. Vai evoluir. Nosso planeta está em transição. Só que tem um detalhe. Todos os espíritos estão tendo a oportunidade de reencarnar para mudar o seu caráter, para mudar as suas tendências, os seus vícios. Quem é pai e mãe hoje tem uma responsabilidade muito grande, porque está se comprometendo com o futuro do nosso planeta. Educação para sempre. Então, nós temos que ter em mente que por causa dessas oportunidades que Deus está dando a todos, que é justo, nós estamos participando disso. Nós hoje, pais, nós estamos recebendo esses espíritos para orientá-los. Temos que colocar isso na nossa cabeça. Isso é responsabilidade, porque também nós já fomos orientados. Eu, por exemplo, nunca fui espírita, eu era católica quando eu era criança. Eu sempre fui na catequese. Em nenhum momento, eu tive que escolher. Minha mãe me levava, ela me orientou, ela me deu a educação do é isso aqui que eu tenho para te dar hoje. Quando ela se tornou espírita, eu já tinha 15 anos, eu fui com ela, recebi a outra educação. Então, nós recebemos, nós temos a obrigação de passar essa educação aos nossos filhos. Sempre em mente que nós estamos auxiliando um irmão nosso no seu processo evolutivo e, ao mesmo tempo, estamos evoluindo junto. Porque nossos filhos terão virtudes que nós não temos. E também vão nos ensinar. E a gente também não sabe tudo. Então, nesse processo, nós todos estamos aprendendo. Por isso, devemos nos esforçar para dar o nosso melhor. Muito bem. Obrigado. Você quer fazer alguma pergunta para a Naira? Quando você fizer a pergunta, como está dando retorno, tem que falar assim. Eu vou sair. Eu tô com vontade de sair e você me colocar de novo. Mas não é o seu não, viu, Pena? É a internet. Só a Naira não está dando essa. Bom, Naira, é o seguinte, lá no começo
você mapeou o que é um espírito nos dias de hoje. A carga espiritual que ele traz, as nuances que ele traz, o que ele vai ser, qual é o seu comprometimento com ele. Né? Isso é tudo muito verdadeiro. E você falou uma coisa interessante, eu vou dar a ele o que ele poderá me instruir amanhã. Verdade. Isso eu nunca tinha pensado, vou ser sincero. Eu nunca pensei nisso. Isso chama-se evolução. Então, nós temos hoje uma sociedade muito cruel. Hoje nós temos uma sociedade que queremos ser felizes a qualquer custo. Em que, às vezes, o pai, a mãe, ele não consegue, ele não tem atributos para segurar uma criança dentro de uma religião, algum credo, né? Ele não consegue segurar, porque lá fora a felicidade é outra. Então é isso que eu queria te perguntar. O meio também está interferindo muito, né? Porque hoje a grande maioria, eu vejo isso, é nítido na rua. Tem criança que, se você perguntar quem é Jesus, ele vai falar, sim, é o Gabriel Jesus? Verdade. Você entendeu? Porque isso não vem da mãe, do pai, porque a mãe e o pai também estão numa metamorfose tão grande de trabalho, de rotina, de casa, de pagar conta, de manter a casa. Então, e acaba deixando mesmo, como você falou, no domingo ela quer dormir. Entendeu? Tá muito difícil. Mas hoje, foi aquilo que você falou, se nós não plantarmos uma sementinha, que se quer que seja, esse vaso não vai florir nunca. Verdade. Você falou tudo, Pena. O mundo arrasta mesmo, né? Por isso a importância da gente iniciar esse processo o quanto antes. Hoje, quando eu comecei a evangelizar, não existia isso. Mas hoje, muitos centros, a casa que a gente frequenta não, mas muitas casas espíritas fazem evangelização no ventre. Então já começam a evangelizar o espírito enquanto está no processo de gestação. Já tem isso. Aí legal. faz evangelização para bebês, e aí vai. Porque quanto antes esse espírito começar a ser esclarecido, melhor para ele. Melhor para ele. Entendeu? E o mundo tá aí para carregar, gente. São as nossas provas também, né? Porque se a gente vivesse tudo tranquilo, a gente não teria mérito nenhum. A gente tem que resistir aos arrastamentos. Né? Não são irresistíveis. Nós temos capacidade de resistir. E é isso que tem que ficar claro para eles. Você tem capacidade. Você não é obrigado a fazer como está fazendo. Então, quanto antes começar essa orientação, mais forte eles vão ficando para falar não. Não quero, isso não é bom para mim. Ah, mas tá todo mundo fazendo, eu vou ficar isolado. Beleza, eu vou ficar isolado. Mas eu não vou fazer. Ô, Naira, nós temos uma pergunta da Leninha. Aliás, é uma observação. Ela coloca assim, ó. Minha filha é autista. Eu acredito que tem que haver uma maneira especial de ensinar. O autista não entende nada abstrato. E você falou que a FEB está desenvolvendo também evangelização para os autistas. Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso para nós? Sim, existem técnicas para você conseguir passar a mensagem para as crianças que são autistas. Elas realmente não entendem nada abstrato e elas não gostam muito do que sai da rotina delas, né? Então, você colocar toda a programação da aula, tipo, ó, a gente vai começar fazendo isso, vai fazer assim, 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 para ele já saber o que vai ser feito, né? E você tem as técnicas para tratar com fotos, com figuras, sem trazer muita abstração. Tem técnicas para ensinar as crianças autistas. Eu recomendo que essa pessoa, que eu não lembro o nome, me perdoa, eu não sou muito boa com o nome. Leninha, eu não sei onde você mora,
mas procura uma casa espírita onde os evangelizadores estão fazendo essa formação. Porque essa formação da FEB é nova, tá? Se eu não me engano, ela começou o ano passado. Então, é uma formação nova e eles batem muito na tecla que nós não devemos excluir nenhum espírito, né? Não importa na condição que ele está encarnado, ele tem o direito de receber a mensagem de Jesus. Ele tem o direito de receber a doutrina espírita, ou seja lá, a religião que ele frequentar, ele tem o direito, né? O direito é dele. Então, nós devemos nos esforçar para que ele receba essa mensagem da melhor forma possível. Então, seu filho tem o direito. Se você não conseguir um evangelizador que tenha formação, passe para ele as informações que você tem sobre o seu filho para auxiliá-lo na aula. Tipo, você pode fazer assim, assim, assado. Passa o conhecimento que você tem sobre o autismo, porque não são todos que estão fazendo esse curso. E a experiência dos pais é muito importante para o evangelizador, porque tem muitas informações sobre o filho que nenhum curso vai passar. E cada criança é uma, cada espírito é um. Então, muito importante a comunicação dos pais com os evangelizadores, é fundamental. E se seu filho precisar que você fique junto com ele na sala, fica com ele um tempo, até ele se ambientar, ele ficar seguro, ele fala, não, tudo bem, agora eu consigo ficar sozinho, e aí você deixa ele sozinho. Mas enquanto ele não fica, fique com ele, é importante, entendeu? Então, assim, vai atrás disso, porque é muito importante para ele. Muito bem. São informações bem importantes. Naila, quando você disse da formação dos evangelizadores, o que você acha que está faltando hoje? Você acha que deve ser, como eu posso dizer, o uso da tecnologia deve ser incorporado na evangelização dentro dos centros? Dá para ser incorporado, sim, a tecnologia, né? Eu gosto de utilizar alguns vídeos do YouTube, sempre tem coisa muito boa, mas é claro que não só, né? Você traz aquilo dentro de um contexto. Dá para usar a tecnologia, principalmente com jovens, né? Os jovens é muito complicado você ficar só conversando, falando, né? Então você tem que trazer maneiras que ele está acostumado, que é o que ele gosta, usar o que ele gosta para o bem, para mostrar para ele também que aquele celular que ele adora ficar o dia inteiro também tem coisa boa. Não tem só TikTok, não tem só bobeira, né? Então também tem coisa boa. Eu gosto de ficar no YouTube, mas também tem coisa boa no YouTube, né? Então mostrar para ele que mesmo a ferramenta que ele gosta, todo mundo fala, não usa muito, tem coisa boa, que ele pode explorar aquilo também para o crescimento dele. Então, assim, tudo dá para usar. A pandemia veio para mostrar para gente que a tecnologia é nossa amiga e a gente precisa aprender a usar. É verdade. Pena, vocês querem fazer uma pergunta para a Nay? Vamos ler assim, se a gente for fazer pergunta, vou ficar a noite toda fazendo pergunta para ela. Eu queria sim que ela continuasse a explanar aí, que eu estou notando aqui, são todas as anotações importantes que eu posso colocar no meu dia a dia, cara, de verdade. Agradeço. Peninha? Não, eu queria que a Naira também falasse como é que está o seu andamento hoje no Baçanu. Que dia que é o horário? Falo, sim, claro que eu falo. A evangelização no Centro Espírita Eurípides Barçanufo, ela ocorre todas as quintas-feiras, às 20 horas. Para aqueles pais que falam assim, mas não tem nada para mim. Tem palestra. Amanhã o Rômulo vai estar lá, gente. Vai lá ver o Rômulo, leva seu filho na evangelização infantil, que é no mesmo horário. Entendeu? E aí, certo? Então, a palestra e a evangelização no mesmo horário. Às quintas-feiras, às 20 horas. Hoje, tristemente,
nós contamos com apenas uma criança. Uma criança? Uma criança. E nenhum jovem. É um número É um reflexo, né? É triste. Ô, A Nai, gente... Oi. eu ia te fazer essa pergunta lá no início. Eu tô falando um pouco pausado por causa do E. As pessoas que estão nos assistindo agora são de outras religiões. Se você pudesse falar de uma forma bem resumida, claro, explicasse para elas o que é evangelização infantil feita no centro espírita. E como você tem experiência na parte católica também, se fizesse uma comparação para as pessoas entenderem, porque nós estamos falando de evangelização. Conta como é. O pai chega com o filho no centro espírita. Como que acontece? O que é evangelização para as pessoas também que são de outras religiões que possam ir às casas espíritas, conhecer a evangelização. No início da live, eu contei sobre uma casa espírita em Ubatuba que recebe crianças, pais vêm trazendo na frente do centro e deixam as crianças na evangelização, que são de outras religiões. Eu achei super lindo esse trabalho. Se puder resumir para a gente. Romo, eu vou ser sincera com você. A única criança que eu tenho hoje na evangelização é de uma família evangélica. Porque... Tá vendo? E a mãe vai na palestra. Ele é um aluno do Instituto Eurípides, né? E a gente sabe que as famílias ali são evangélicas, né? Mas, assim, o que acontece na evangelização? Você quer saber da aula, assim? Explicar para eles o que eu faço, o que a gente fala na aula? O que seria evangelização para quem nunca foi no centro espírita, por exemplo? Para o católico é tipo a catequese, né? O que a gente passa para as crianças na aula são os ensinamentos de Jesus. O Evangelho, né? Traz bastante as parábolas de Jesus, todos os ensinamentos que ele nos trouxe, né? O amar ao próximo, a caridade. A gente também tenta trabalhar bastante com as crianças as virtudes, né? A humildade, a paciência, a resiliência. E para nós, né, que somos espíritas, também passamos para eles a doutrina espírita, né? Nós somos espíritos, ensinamos para eles como é o plano espiritual, da onde a gente veio, né? Que a gente não é um corpo, que nós somos um espírito, que estamos em um corpo por um tempo e que vamos retornar ao plano espiritual. Ensinamos todos os conceitos da doutrina espírita, reencarnação, crença em Deus, pluralidade dos mundos habitados, todos os conceitos do espiritismo. Com relação ao católico e ao evangélico, assim, que eu penso, né? Todas as religiões, de uma certa forma, acreditam em uma vida após a morte, certo? Então, devemos então pensar que estamos criando os nossos filhos para isso, né? Para o depois. O que vai ser depois? Porque todas as religiões acreditam que o após a morte depende do que a gente fez aqui. Depende de como a gente foi aqui. Não importa a religião. Todo mundo acredita, né, num determinado sofrimento quando fez coisas ruins e quando você fez coisas boas, numa felicidade relativa. Então, sempre pensar que é para isso que a gente está criando os nossos filhos. Para a felicidade futura. E aí a gente consegue fazer isso com uma eficiência maior, com uma tranquilidade maior, porque nós acreditamos nisso. Quando vamos a uma religião, a gente se transforma por algum motivo. A gente tem um objetivo. Transferir isso para os nossos filhos, mostrar para eles o porquê. E muito importante, que é assim, não é eu levar ele na evangelização e achar que o evangelizador vai fazer milagre. Pai e mãe é exemplo. Pai e mãe é exemplo. Não adianta eu falar para o meu filho fazer A se eu faço B. Ele vai olhar e falar, por que você está fazendo B?
Eu tenho que fazer A, você manda fazer A, mas você faz B. E aí? Eu tenho que ir no centro, mas você não vai. Você me obriga aí, você não vai. Então, eles veem essas coisas. E vai chegar uma idade que é a idade do conflito. Né? Porque a gente viu que Emmanuel trouxe que até os 7 anos, o processo reencarnatório ainda está finalizando. Mas é na adolescência, sabe? Na adolescência, quando a gente fala assim, nossa, meu filho parece que mudou, é outra pessoa. É o momento da crise do espírito. Ali é onde ele vai pegar tudo que ele aprendeu, que o pai e a mãe ensinou na infância, e aí vai vir toda a carga do passado dele, e ele vai decidir o que ele vai ser daí para frente. Por isso que a adolescência é um período conflituoso, porque o espírito está em conflito. Ele está decidindo aquilo que ele aprendeu, daquilo que ele era, está conflitando dentro dele. E ele vai ter que resolver. Eu vou seguir o que minha mãe e meu pai me ensinou, ou eu vou permanecer o que eu era. Insistir nas minhas más tendências. Então, é muito importante a gente passar os conhecimentos para as crianças no início da infância. Porque depois já fica mais complicado. Eles não têm mais condições de absorver da forma como tem, como são crianças. O espírito já está em outra fase. É bem mais difícil. Então, pensar sempre que a gente está criando nossos filhos para uma vida futura. E os ensinamentos de Jesus, gente, vamos falar a verdade. É o nosso norte. É o nosso farol. É para onde a gente deve seguir. Então, que possamos ter consciência disso e levar isso para o coração dos nossos filhos. Com consciência que isso não vai florescer do dia para a noite. Então, a gente tem que plantar a semente. O nosso papel de pai e mãe é plantar a semente. Florescer é tarefa deles. Exato. Tarefa deles. Tarefa da terra. O semeador pôs a semente lá. A terra, a hora que ela quiser, ela brota. Aquela semente. Entendeu? Então, é o nosso papel, semeador. Naira, e falando sobre parábolas, a primeira parábola ensinada será o filho pródigo. Eu gosto bastante do Bom Samaritano. Também, melhor ainda. Eu trabalho bastante a parábola do Bom Samaritano com as crianças. Eles gostam, eles entendem bem e traz muitos conhecimentos para eles. Muitos, muitos, muitos. Ô Naira, Oi. nós já estamos quase terminando a nossa live, mas eu tenho uma curiosidade. Diga. Poderia compartilhar com a gente se algum dia uma criança te fez uma pergunta que você falou assim, da onde esse pirralho tirou essa pergunta? Com certeza. Olha, Roma, foi no meu 2º ano de evangelização. Eu estava dando uma aula sobre pluralidade dos mundos habitados. E eu falando que tinha vida em todos os planetas, e explicando. Né? Aí veio uma criança e falou assim para mim, tia, tem vida nos cometas? Eu falei, vixe, agora você me pegou. Nunca ouvi falar disso, não sei nem onde que eu procuro. E eu fui achar a resposta 10 anos depois. Quando eu estava preparando uma palestra, aí eu estava lendo o livro da Gênesis. E aí eu fui achar a resposta lá. E eu falei, meu Deus, a resposta do meu aluno de 10 anos atrás. Então, tipo assim, tem coisa que a gente não sabe mesmo, mas a gente tem que ser sincero. Eu não sei, nunca li. Vou pesquisar, se eu achar alguma coisa, eu te trago. E teve uma situação muito engraçada que aconteceu comigo, que às vezes a gente acha que as crianças não têm condições de entender as coisas que a gente vai ensinar, né? Às vezes eu falo assim, não, uma criança não está entendendo nada. Tá. Teve uma situação muito engraçada e foi o mesmo aluno. Esse aluno meu, ele era filho de uma outra evangelizadora. E a gente passou uma aula para ele sobre a vida de André Luiz, né? Que André Luiz atendia as pessoas no consultório, meio que porque a secretária dele obrigava, ele não gostava muito, fazia meio cara feia para ela, né? Mostramos uns pedaços do filme. E aí
depois de umas 3 semanas, a gente estava numa reunião de evangelizadores e a mãe dele falando que teve um dia que eles estavam em casa e um pedinte bateu a porta pedindo comida. E ela foi perguntar o que ele queria, aí ela voltou, fechou a porta e fez assim, ai, que saco! E a criança viu. E aí ele falou assim pra ela, mãe, você tá parecendo o André Luiz. E aí ela contou assim, gente, as crianças são muito assim. É impressionante de ver como eles entendem, como eles vão além. É o que eu falei. Você dá o seu melhor para eles irem além do que você fez, além do que você sabe. E eles vão. É só você dar o material que eles vão. Impressionante. Não, essa foi sensacional. Peninha e Edu, nós já vamos encerrar a live. Eu vou passar a palavra para vocês fazerem as considerações finais. Depois a gente passa a palavra para a Naira para também fazer as considerações finais. Você, Duzinho. Naira, queria te agradecer imensamente. A sua explanação foi muito assim, gratificante para mim, para com todos que participaram. Gostaria, você sabe, participou uma vez, agora é o ano todo, tá? Então não tem como fugir. Vamos marcar uma data. Queria também desejar, assim, ao Pena, grande alegria de tê-lo de volta com a gente aqui, tá bom? Você é um cara que nós gostamos muito. Ô, Romo, se você me permite também, gostaria de mandar um abraço aqui. O tio da Daniela fez uma cirurgia essa semana, ontem, e a tia dele está com a gente na live aqui. Queria mandar assim, boas vibrações, uma ótima recuperação para ele, que é o Garcia. Que Deus abençoe. E agradecer os médicos, né, da terra e da espiritualidade também. Tá bom, querido? Gratidão, viu? Naira, muita gratidão por você ter comparecido, ter trazido todas essas informações tão valiosas. Você conseguiu pontuar tudo muito bem e já foi perdoada o seu atraso. Gente, desculpa a minha ignorância tecnológica. Não, você não precisa pedir perdão não, que a culpa é nossa. A Cristina, ela fez uma pergunta que eu queria fazer. Ela colocou assim, agora fiquei curiosa. Existe vida no cometa, Nay? Então, vida exatamente não, mas pelo que traz a Gênesis, depois se vocês quiserem dar uma olhada lá, é como se fosse um transporte, sabe? Nós passamos algum tempo nesses cometas como se fosse um transporte. Pelo que eu entendi do que eu li foi isso. Mas vida, assim, de encarnação, não. Muito bem. Eu queria te agradecer pela tua paciência. Desculpa pela nossa falha de não ter usado que a live seria feita pelo celular. Esperamos amanhã estarei lá no Iri. Nós vamos reagendar outras participações, porque você trouxe tantos conhecimentos e você trouxe uma reflexão que eu jamais tinha pensado. Que os nossos filhos, às vezes, na próxima, ele vai ser os nossos pais. Então que nós possamos fazer sempre o melhor. Colocar em prática a lei de amor, os ensinamentos do Mestre Jesus. Então eu queria te agradecer de coração por você ter participado aqui com a gente, trazer um assunto tão importante para o futuro do nosso planeta. Lembrando também que quem não se enquadrar no padrão vibratório desse planeta não vai poder permanecer aqui. Então o planeta não vai ficar um paraíso, tem um esforço pessoal de cada um. E eu gostaria de passar a palavra para você fazer suas considerações finais, se você pudesse fazer a prece de encerramento para nós. Gratidão.
pela sua participação. Obrigada. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês. E Rômulo, que possamos nos enquadrar e nos esforçarmos para enquadrar nossos filhos também, se possível, né? Porque não é à toa que eles estão com a gente. Com certeza, e isso eu posso falar com certeza, são seres queridos, que a gente não vai querer ver em outro planeta. Com certeza não. Então, vamos nos esforçar para que todos estejamos juntos no futuro. Então, que possamos elevar os nossos pensamentos, a espiritualidade amiga, agradecer a oportunidade do aprendizado de hoje, agradecer estarmos juntos a amigos encarnados e desencarnados, que sempre nos auxiliam neste caminho árduo que é seguir nosso Mestre Jesus, mas que com os nossos esforços, com certeza chegaremos lá. Cada dia um degrau. Que Jesus abençoe a todos nós, as nossas crianças, aos nossos jovens, e que assim seja. Que assim seja. Pena, Naira e Edu. Gratidão por mais uma live. Gratidão a todos os nossos amigos que aqui permaneceram, que passaram pela live, que estarão assistindo a live no nosso canal no YouTube. Gratidão. Até semana que vem. Fiquem com Deus e uma boa noite a todos. Tchau. Boa noite. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Até semana que vem.